sou uma pessoa que cheguei em um momento da minha vida que eu entendi que gênero é uma construção e que eu por muito tempo me via limitado justamente por essa construção. Mas essa desconstrução eu acho que realmente tem que ser sentada, conversada com muito respeito. A mulher, ela pode fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, o momento que ela quiser. Sempre ouvir as minorias. Pô, é minoria? Só se for minoria em direito. Por um lado você vê a liberdade, mas parece que o país está realmente se dividindo. Um lado que é da liberdade e um lado da restrição. Muito das nossas crenças de gênero, das especificações, vem da religião. É muito forte no lar brasileiro isso, essa construção. Eu consigo colocar uma postura feminina quando eu preciso da minha postura feminina, porque eu tenho essas referências dentro de mim. Eu tenho a referência da postura maravilhosa da minha avó. Eu digo que o meu filho é uma pessoa trans porque ele é humano. Meus amigos são pessoas gays porque são humanos, né? Minhas amigas são pessoas lésbicas porque são humanas. Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda, Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda, cidadã. Boa noite, bem-vindos à Roda Cidadã. Hoje estamos gravando no Escambau Cultura, em Boiçucanga, São Sebastião, São Paulo. Agradecemos muito a presença de todos e esta é uma série de 3 programas que está disponível no canal Circo Navegador do YouTube. Este programa conta com o apoio do Edital de Fomento Cultural da cidade de São Sebastião, Fundo Municipal de Cultura. Agradecimento especial ao Caiçá Art Residence e Sebastiana Beach Bar e Restaurante. Acompanhem a nossa programação nas redes @Circo Navegador e também no nosso site. Se quiser nos apoiar, entre em apoia.se/Circo Navegador, onde você pode ajudar a fortalecer as nossas ações. O link está na descrição do vídeo. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho, mas somente se os conteúdos forem relevantes. O tema da roda é participação popular e representatividade de gênero. Esse programa é um espaço democrático, inclusivo e horizontal, com a finalidade de produção de conhecimento, interação entre as pessoas e ação prática de cidadania. Teremos a oportunidade de abrir mão do nosso pensar e agir e ouvir automatizado, que julga e classifica, para desfrutar de um encontro de presença e escuta sensível. Vamos construir esse diálogo juntos, a partir das nossas experiências particulares e daquilo que é comum a todos. Vale lembrar que não somos estáticos, somos flexíveis, penetráveis, moldáveis. Para compartilhar as visões de mundo acerca do tema participação popular e representatividade de gênero, convido 3 pessoas de extrema coragem para se sentar nessas cadeiras vazias. Para começar o programa, gostaria de introduzir o assunto. O mundo plural e diverso, que causa tanta dor às pessoas conservadoras e reacionárias, já é uma realidade e não tem como regredir na conquista dos direitos. Para estimular a conversa, trago algumas questões. Como construir a participação popular? Os gêneros serão identificados, reconhecidos, legitimados, representados? Quanto tempo levará para isso acontecer? A sociedade pautada pela disputa e pelo capital prefere interditar e silenciar as vozes dissonantes e anti-hegemônicas. Diante disso, como sensibilizar esta sociedade para a necessidade pura e simples do respeito ao direito à vida? E dessa forma neutralizar o desejo de matar o diferente. Passo a palavra. Boa noite a todos. Quero me colocar primeiro num lugar vulnerável, e vou contar uma história de alguns segundos para vocês. Eu tenho uma mania, eu fui uma criança muito tímida e eu sempre me coloquei num estado de vulnerabilidade, como é aqui nessa roda de fala, em primeiro lugar, não porque eu sou corajosa, viu, gente? É o contrário.
É porque eu queria que passasse logo. Eu queria passar desse desafio. Quando a gente fala de diversidade e de representatividade, eu acho que é muito importante a gente conseguir nominar o significado dessas duas palavras nas relações que a gente estabelece em todos os níveis. Está muito na moda falar de diversidade. Essa que é a verdade, né? Ainda bem, por um lado, né? Tirou-se um véu. E como ultrapassar isso para que a gente, como eu disse no início, não promova uma diversidade limpinha, bonitinha, para dizer que estou representando os mais diversos tipos de gênero ou os mais diversos tipos de manifestações de existências dentro de organizações. Como eu faço isso de maneira prática? O quanto as organizações, sejam sociais, empresariais, não importa, relacionais, realmente estão dispostas a ouvir ou colocar esta mulher num espaço de tomadas de decisões. Ou eu vou cumprir um percentual para que fique bonito, para que eu cumpra a regra do jogo que foi me dado, que é necessário, né? Em se tratando de meninas, né, que é o lugar onde eu mais me encontro, porque me identifico como mulher cis, eu busco como estratégia, né, como estratégia pessoal, eu estudo, e eu milito onde quer que eu esteja. Não faço parte de nenhum movimento específico nesse momento, mas eu milito na minha família, nos meus espaços de trabalho, onde eu chego eu falo sobre isso. Então, a minha estratégia é essa. Eu acho que dentro da educação, trazer esse espaço de voz, né, convidar a voz, convidar a esse lugar nesses grupos e, enfim, fazer com que cada um acredite, né, olhe para si e acredite na própria voz, e se escute e confie em si mesmo né, acho que dar escuta é o principal, né? Abrir o espaço como uma liderança ali dentro de um grupo, né? Como educadora, mas oferecer a escuta em todos os momentos. Eu acho que é como eu lido com esse tema todo. Por que, assim, todo mundo, né, tem pai, tem mãe, só que quando a gente expande, né, quando a gente sai do casulo, por que não tem isso, assim? Por que é tanto homem dirigindo tudo e apontando? E talvez, né, tem algumas pessoas que têm pais mais castradores e eu vejo que isso se maximiza assim no mundo lá fora. E, bom, queria deixar essa provocação aí para vocês, assim, o que dá para trazer da nossa família, como que dá para trazer a figura também feminina, a figura masculina, a não figurar, eu tô cansada disso também. Como que faz? Estar no meu lugar que eu estou hoje é uma existência política. Eu gosto de usar um exemplo, por exemplo. Eu tenho uma saia jeans que ela era uma calça jeans que eu cortei. Quer dizer que a partir do momento que você passa uma tesoura, ela vira roupa de mulher. Tipo, é uma tesoura de diferença. Até então ela era uma calça de homem. Aí você passou uma tesoura, já vira de mulher. Então isso mostra como é muito frágil essa construção do que é gênero, né? Que a uma tesourada você já rompe tudo, né? E eu sou muito grato, muito, muito grato pelo momento que eu entendi que tipo, tudo isso era uma construção, tudo isso era um produto, fruto do capitalismo, fruto do patriarcado, fruto de uma cultura que quer deixar a gente, né, hegemônicos. E a partir do momento que eu me libertei disso, eu entendi que eu posso ser o que eu quiser, me expressar da forma que eu quiser. Por eu brincar muito com a moda e com a forma como me visto, que é uma forma que eu faço para mim. Às vezes eu acredito que isso acaba gerando uma imagem de como se eu fosse um personagem um pouco, às vezes.
Isso às vezes é meio triste. Então é sobre isso, no final das contas, né? Carregar essa luta o tempo todo é cansativo. Parece que o tempo todo você tem que estar com a bandeira levantada, parece que o tempo todo você tem que estar assumindo aquele personagem, parece que o tempo todo você tem que estar, enfim, né? Sempre muito pronto para essa luta diária. Só que antes de qualquer coisa a gente não deixa de ser pessoas, né? E é isso. Tem dias que você tá cansado, tá preguiçoso, tem dias que você vai usar moletom, tem dias que você vai querer chorar, né? Horrores. E o mundo segue, né? E o mundo continua seguindo. E a gente está cansado. E então eu vejo assim que a questão da participação popular em todas as formas, em todos os locais, é fundamental para que a nossa sociedade, através da discussão, traga mais esclarecimento. E aí, quando você pega dados bem básicos sobre a nossa representação política, é isso, né? 52% das eleitoras mulheres, 33% de candidatas nas últimas eleições, apenas 15% dentro do legislativo são mulheres. Em quem nós, mulheres, estamos votando? Qual é esse também reconhecimento e essa necessidade de espelhamento? E ainda, por que não estamos conseguindo nos sentir representadas? Né? Todos esses grupos em minorias de direitos. Vamos mudar essa fala, né? Sempre. Colocar na nossa cabeça, somos maioria. Liberdade, que por um lado a gente vê que ela vem evoluindo, por outro lado, eu vejo, aí me restringe a questão das igrejas, por exemplo, que estão fazendo um caminho inverso. E isso eu temo muito. Eu tenho muito medo dessas coisas que vêm acontecendo. Por um lado você vê a liberdade, mas parece que o país está realmente se dividindo. Um lado que é da liberdade e um lado da restrição, da punição, né? E das barbáries, né? Eu sou filha de pastor e eu vejo a questão dessa representatividade dentro da igreja, assim, da religião, das crenças de uma forma muito forte, né? Eu acredito que muito das nossas crenças de gênero, das especificações, vem da religião. É muito forte no lar brasileiro isso, essa construção. E assim, eu cresci nisso, assim, era um ambiente extremamente machista, né? Eu assim, tive muita dificuldade em construir a minha personalidade como mulher, como um gênero muitas vezes fluido, a sexualidade fluida, sendo criada com os parâmetros cristãos, religiosos, que são a maioria hoje em dia no Brasil, que a gente vê hoje em dia, que culmina até com representantes absurdos do que a gente viu no governo passado, que aquilo foi uma coisa assim que eu nunca imaginei, desde que eu sou criança, que a coisa se tornaria nesse nível assim de horror, né? Esse fundamentalismo, essa coisa do menino, menina, o gênero masculino, o homem foi feito por uma mulher, sabe? Isso, crescer com isso me feriu muito, né? Desde sempre. E por que Deus é homem, gente? Pelo amor de Deus, né? Como assim? Deus é homem se é a mulher que pare as vidas aqui na Terra, né? Então, assim, muita coisa não fazia sentido desde sempre para mim. Aí tinha um senhor, né, que perguntou, eu estava com o Martim, só eu e o Martim, e perguntou para mim, ele é menino ou é menina? Aí eu fiquei pensando sobre essa pergunta, aí eu respondi, eu não sei ainda. Ele olhou para mim assim, do tipo... E eu fiquei também, tipo... Boa pergunta. A gente está na geração de quebrar essa onda e começar a trazer outro discurso, né? Eu tenho a graça de ser mãe de 2 meninas que já questionam os temas de gênero, já não querem sempre performar um gênero específico, tem uma sexualidade mais fluida, e eu sempre fui muito aberta a isso. Então, assim, a gente está num momento de transição de gerações que a gente está podendo ter o privilégio de semear novas ideias nas crianças, né? E são elas a transformação. A gente já cresceu precisando consertar os estragos feitos ali no começo, né? Eu sinto, assim, para mim é muito difícil isso. É
trabalho constante. Pessoas que têm ainda esse pensamento tão endurecido em relação à religião, eu acho que elas estão reagindo. Porque essa transição que você falou é uma onda tão potente, tão grande, tão, assim, maravilhosa no sentido de desenvolver a motricidade dos nossos sentimentos, de ampliar. Que eles estão reagindo. Então eu percebo que isso é uma reação. Nós estamos, eu sinto agora, numa transição, né? Existe a questão do gênero, que antes não tínhamos opção, né? Ou era homem ou era mulher. Agora, a gente já, quando vai fazer uma ficha, você já consegue encontrar outras possibilidades, né? Então, eu sinto, como psicóloga, até essa necessidade de observar. E, dentro da minha fala, na sociedade, agregar abertura e flexibilidade no ponto de vista das pessoas, né? Porque, por vezes, a gente fecha, enquadra, para conseguir sentir seguro, né? Porque eu acho que essa quebra que está acontecendo nos coloca numa situação de, sim, há várias possibilidades. Então, eu acho que existe essa transição acontecendo, do qual não existe a possibilidade da gente entender como vai ser o futuro, porque o futuro agora se abre para várias possibilidades, várias. Né? Eu acho que a gente, né, acredito que eu preciso aprender a observar e respeitar. Observar e respeitar. Eu acho que a minha condição no mundo e o meu ensinamento para os meus filhos é respeitar. Respeitar os modos de ser, os jeitos, se o outro quer se vestir daquele jeito. É respeitar. Eu acho que esse é o principal atributo, o principal valor moral que a gente precisa aprender, porque eu sinto que é um aprendizado também o respeito, né? Estamos nesse caminho. E aí a gente vai se deparando com questões assim dentro da educação que a gente precisa reeducar alguns professores, porque assim a gente precisa também lidar com muito respeito com as pessoas, com os nossos alunos, né? Então assim, eu sempre tive perto, sempre lidei com crianças de 0 a 3 anos, que é o que eu mais gosto na vida. E a gente precisa parar com essa coisa do azul e rosa. Não, a gente tem uma diversidade linda de cores. Então a gente precisa trabalhar todas essas cores com essas crianças. E quando a gente faz isso, a gente também faz um exercício de cuidado próprio, né? Porque a gente traz muita bagagem que foi colocada em cima da gente por N motivos, mas essa desconstrução eu acho que realmente tem que ser sentada, conversada com muito respeito. A mulher, ela pode fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, o momento que ela quiser, né? Ela pode se vestir da forma que ela quiser, o homem também, né? Lá em casa eu sou, eles me chamam de estranha, né? Eu sou estranha mesmo. Eu me visto da forma estranha porque eu quero. Não tem problema nenhum de eu usar minha saia com a minha calça, de eu colocar minha bota estranha. É o que eu quero fazer. Eu não vou deixar de ser quem eu sou para agradar ninguém. Eu vou costurar as minhas roupas, eu vou correr atrás das minhas coisas. Qual o problema? Eu tenho que me vestir da forma que todo mundo se veste, eu tenho que fazer o que todo mundo faz. Não. Eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que amar o outro. Né? Não tem problema de você ser diferente, desde que você faça coisas boas. Que você não fale mal do outro, que você não faça mal para o outro. Se eu não posso ajudar, eu também não vou atrapalhar. Então, além do respeito, é a proteção. Então, o que nós, mães, né, sempre pedimos é que você estenda e proteja uma criança trans. Porque uma mãe de uma pessoa que tem questões de gênero em si, ela tem esperança que o seu filho seja recebido e acolhido nos lugares igual a todos os outros filhos.
E nunca para uma pessoa, por exemplo, que tem diversidade de gênero, não precisa ser uma pessoa trans especificamente, mas qualquer pessoa que tenha uma diversidade de gênero, para essa pessoa, nada está garantido. Então, uma pessoa que tenha qualquer questão de diversidade de gênero, especialmente criança, ela tem problemas. E ela tem problemas muito importantes, porque, a rigor na nossa sociedade, essas crianças, primeiro, elas não existem. Então, elas estão ali exercitando aquele gênero, porque elas têm os pais que são muito moles ou muito permissivos, porque, de alguma maneira, existe ali alguma outra questão medicamentosa ou qualquer coisa que não seja legitimar aquela vivência. Então, existir é uma questão muito... que ela tem que, todo o tempo, sabe? Tem que lutar todo o tempo só para existir. Então, já começa de um lugar que é muito profundo, para conseguir conquistar todas as outras coisas, né? Que eu quero começar agradecendo as falas, porque eu me constituo a partir da escuta de tudo que chega até mim, assim, sempre tentei. E quero cada vez mais poder me construir a partir do outro, sabe? A partir do encontro. Cada um tem a sua luta no seu lugar e é onde a gente precisa criar lucidez, assim. Eu quero aprender a partir da lucidez de todo mundo. Pelo menos no meu caso, eu me identifico mais e trago mais na minha corporeidade, na forma de pensar, na forma de agir e de ser identificado até pela polícia, de uma pessoa negra que tem essa questão ancestral africana e indígena muito forte, né? E aí eu sou pai, né, de um menino de 4 anos. Comecei a cozinhar com a minha mãe mesmo, assim, ajudando ela. Embora eu tenha aprendido a fazer arroz com meu pai. Acho legal falar isso, porque o meu pai sempre foi um cara mais metódico, assim, de fazer as coisas certinhas, né? Como é importante a presença do pai, assim, sabe? Na vida das crianças, independente de ser menino, menina ou de qualquer outro gênero, porque eu tenho uma referência forte, assim, né? Do meu pai, dos meus avós, dos meus 2 avós, né? E das minhas avós também. Mas eu, enquanto homem, ter visto, né? A relação da minha mãe com meu pai, do meu pai com a minha mãe, essas relações todas são muito importantes. Então, acho que a contribuição que eu posso dar para hoje, assim, que eu gostaria de deixar, assim, principal, é que as relações que as crianças veem entre os adultos é o que realmente ensina elas ao que é o respeito, sabe? Também trabalho como conselheira tutelar, atendo muitas mulheres, né, que acabam sendo a mãe e o pai, né, que acaba não sendo respeitada, ela não tem suas vontades, ela não pode ter a sua profissão, ela acaba sendo vítima de violência psicológica e isso precisa mudar. A minha relação com a minha esposa vai ensinar muito mais para o meu filho do que qualquer coisa que eu falar para ele, sabe? Porque as crianças aprendem muito nessa coisa da atitude. Quando você possibilita que uma criança trans use o banheiro, ela não vai querer ir embora da escola. Quando você possibilita que uma criança trans ela seja chamada pelo nome que ela se sente confortável, ela não vai querer ir embora da escola. Quando você possibilita que uma criança trans use uniforme de acordo com seu gênero sentido, ela vai querer ficar na escola. Eu lembro que eu ia nas lojas, por exemplo, de roupa e sempre me atraía muito as roupas do lado feminino, sempre fui uma pessoa que gostei muito de moda e tudo mais, e eu não me permitia comprar essas roupas, né? Até que eu cheguei nesse momento da minha vida de entender que essa construção, de que gênero é uma construção, e eu falei, mano, eu tô trabalhando, eu ganho meu dinheiro e eu não tenho direito de gastar com o que eu quero. E foi muito libertador o dia que eu cheguei e fui do lado das roupas femininas e comprei meu conjuntinho. E, enfim, daí foi ladeira abaixo, né? Acho que quem me conhece sabe. Eu vi a minha avó cantando
E a minha avó era style pra caraca, mano. Tipo, ela é da igreja, mas ela usava uns boot muito da hora. Ela usava um saião muito chique. Ela fazia umas combinações de look que era muito foda. E eu olhava pra aquilo e falava, caraca, mano, isso é muito chique, mano. E o saião da minha avó estiloso já era pra mim. Coisa de mulher, mano, não pode. E... putz, se eu pegar pra ir cozinhar igual minha mãe, já era. Coisa de mulher, mano. Aí eu cheguei aqui, comecei a estudar dança. E fui apresentador hip hop e foi ali que eu me encantei. E ali dentro eu também comecei a ver de novo, coisa de homem e coisa de mulher. Então eu tenho que ir pro hip hop, tenho que dançar o break. Meu Deus, aula de Vogue? Não, mano. Não vou fazer aula de Vogue. Como é que eu vou fazer aula de Vogue, mano? Tipo, coisa de mulher, cara, não dá. E nesse tempo eu fui vendo pessoas irem desistindo, sabe? Eu lembro de momentos nas oficinas culturais que eu fazia aqui em Boiscanga, onde eu vi um menino que ele... eu nunca vou esquecer dele, mano. Ele era muito talentoso, mas um dia ele chegou e ele falou que era o último dia de aula dele porque os meninos da escola estavam zoando ele porque ele dançava. E, mano, quando eu escutei isso dele, eu falei, caraca, velho. Tipo, vai saber o que o futuro reservava pra ele dentro da dança. Porque o molequinho que dançava muito bem. E, tipo, essas coisas de menino, coisas de menina, foram, tipo, caindo por terra, graças a Deus, dentro da minha vida. E hoje eu consigo ir dançar o Vogue tranquilo e suave, sem nenhum preconceito dentro de mim. Eu consigo dançar o break, eu consigo colocar o braço de wacking, eu consigo colocar uma postura feminina quando eu preciso da minha postura feminina, porque eu tenho essas referências dentro de mim. Eu tenho a referência da postura maravilhosa da minha avó, eu tenho a postura incrível do meu pai, e tá tudo bem, sabe? Porque eu me permiti estender a minha mão e segurar e falar, ok, tá aqui em mim, sabe? E essa necessidade que a gente tem de escutar que isso é pra menina, isso é pra menino, e a gente precisa colocar a mão pra fora, segurar e absorver e falar, deixa vir, tá tudo bem vir. Porque se não for pra você, beleza, segue sua vida. Não chegou até você, não faz parte de você, não carregue com você, continua sua caminhada, tá ligado? Agradeço muito a escuta atenta de todos que chegaram até o final do programa e convido a participar do projeto, impulsionar os conteúdos. Curta, comente e compartilhe. Se ainda não está inscrito no canal e está gostando, faça isso, ative o sininho de notificações para receber todas as novidades. Muito obrigado e até a próxima!